Deserto, um lugar para ouvir a Deus. Oh, glórias! Quando nós falamos em deserto, geralmente nós não temos uma ideia real do que seja. Haja vista que nós não conhecemos um deserto, nunca fomos a um deserto, não imaginamos muito bem o que seja. Mas o certo, irmãos, é que é um lugar extremamente árido, um lugar sem vida, um lugar extremamente quente ou extremamente frio, onde não existe água, onde não existe nada que seja bom para nós. O que é que podemos aprender num deserto? Ouvir o Senhor. E isso nós podemos aprender no deserto. Mas eu não preciso sair da nossa cidade, não preciso sair deste lugar para ir até o Atacama, no Chile, ou na África, no Saara, para conhecer o deserto. Eu posso me afastar deste mundo muito louco e colocar-me sozinho à disposição do Senhor e falar para o Todo-Poderoso: fala comigo, fala comigo. Amados, é interessante quando nós entendemos a mensagem de Cristo, quando nós buscamos o Senhor com todo o nosso coração, porque o Espírito de Deus, Ele há de mover na nossa vida, há de trabalhar a nossa existência, Ele há de falar conosco. E o servo do Senhor tem por obrigação ouvir o Senhor. Nós temos por obrigação ouvir a voz do nosso Todo-Poderoso Senhor. Nós precisamos ouvir a Deus, amados. Nós não podemos fechar o coração, sim, estarmos totalmente abertos para a palavra do Mestre. Nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. E se porventura nós não temos ouvido a Deus, se nós não ouvimos o Senhor, alguma coisa errada está na nossa existência. Nós precisamos buscar o defeito, buscar onde está a dificuldade, o que é que nos afasta do Senhor e reatarmos a nossa comunhão com Ele. Essa é a verdade do Senhor para a nossa vida. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 até o 4. Nós vamos meditar um pouco a respeito de João Batista. Oh, glórias! O profeta João Batista, um homem que foi poderosamente usado por Deus, um homem que veio para mostrar a glória de Deus, mostrar a glória de Cristo Jesus. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 4 diz: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Oh, glórias! Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Amém? Senhor, fala conosco nesta noite. Senhor, fala conosco, Pai. Dá-nos a revelação da palavra, para que nós possamos assimilar a Tua vontade, que possamos ouvir a Tua voz. Ó Espírito Santo, fala conosco. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando nós observamos o relato a respeito de João Batista, é um tanto quanto incomum. Primeiro, vemos que foi um homem usado poderosamente por Deus. Deus usa o homem de forma poderosa. Deus usa aqueles que se colocam à disposição do Senhor de forma poderosa. Nós vemos que este homem foi usado de uma forma grandiosa. Ele veio para anunciar, pré-anunciar a chegada do Messias. Só que ele não veio em pompa, ele não estava montado em cavalos belos, ele não estava numa carruagem, ele não estava dentro dos templos. Onde estava João Batista? No deserto. Ali estava um homem rico aos olhos do Senhor. Um homem que seria usado, que foi usado poderosamente por Deus, mas onde ele estava? No deserto. Qual a sua roupa? Não usava aquela roupa pomposa do sacerdócio, mas era vestido com pele de camelo. Olha a roupa, olha que simplicidade, amados. A sua alimentação, não os banquetes, mas alimentava-se de gafanhotos. Veja como Deus faz. Nós com certeza não compreendemos o mover do Mestre. Quando nós olhamos para o nosso sacerdócio nos dias atuais, vemos que eles comem o do melhor, vestem o do melhor.
e não falam nada que seja interessante. Veja como Deus faz. Deus poderia ter revestido esse homem com toda a riqueza da face da terra. João Batista poderia ter vindo como um príncipe, como alguém importante, mas foi alguém totalmente simples. Mas ele estava no deserto e seus ouvidos abertos ao Senhor. E ali, amados, ele ouviu a voz do Eterno, ali ele colocou-se à disposição, ali ele foi usado pelo Mestre, ali ele fez grandes coisas e o povo conseguiu ver a glória de Cristo Jesus na vida daquele homem. Nós precisamos, amados, imitar João Batista, nós precisamos partir para o deserto. Nós temos que deixar o nosso conforto, deixarmos aquilo que entendemos como religião. Nós temos que deixar todas as coisas para trás. Nós temos que nos afastar, irmãos, partirmos para um local onde possamos estar sozinhos com o Senhor, para que possamos colocar nossa vida diante do Mestre e falar para o Pai eterno: Senhor, usa-me da forma que Tu queres. Usa-me, Senhor, porque eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. O grande problema dos nossos dias são as muitas distrações. Nós somos continuamente distraídos por uma série de fatores. Pela família, pelo trabalho, pela religião em si, pela igreja, enfim. São tantas as situações que nos distraem e nos afastam da presença do Todo-Poderoso. Eis o porquê que nós precisamos partir para o deserto. É uma vida de unidade com o Senhor, de comunhão com o Todo-Poderoso. O deserto é um lugar onde nada existe de bom, mas aqueles que para ali partem, com certeza, hão de experimentar a presença do Mestre, hão de experimentar o poder do Senhor. E esta foi a escolha de João Batista. Irmãos, ele tinha uma grande missão nas suas mãos. Talvez uma das maiores que o homem poderia carregar. Preanunciar Cristo Jesus. E ele entendeu que o lugar para compreender e para fazer a vontade do Pai era no deserto. Nós temos que entender a mesma coisa, irmãos. Trazendo isto para o nosso dia a dia, por incrível que pareça, nós temos uma mensagem semelhante à de João Batista. Cada um de nós precisamos ser uma espécie de João Batista sobre a face da terra. Porque o Senhor te levantou para preanunciar sua breve volta. O Senhor te levantou para que você saia por aí anunciando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Foi assim que João Batista foi usado. Ele falava: o Mestre está vindo, o Senhor está chegando. Aquele do qual não sou digno e soltar as sandálias. Ele colocou-se numa situação, irmãos, de indigno diante do Senhor, porque ele nada era. Ele era, de fato, alguém insignificante, alguém que não tinha valor, porque o que importava para ele era satisfazer o Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Mas como é que nós podemos partir para o deserto? Vamos pegar um avião e vamos para o Atacama, ficarmos lá no meio do deserto? Atacama é o grande deserto que existe no Chile. O Saara, todo mundo já ouviu falar dele. Vamos para o Saara? Não, amados, não é nesse aspecto. É você sair deste mundo. É você se desligar das coisas desse mundo. É você se afastar da luz desse mundo, daquilo que esse mundo tem a oferecer. É você entrar no seu quarto e apresentar-se diante do Senhor. É você entrar no local solitário e falar com o Senhor. É você partir para o monte e falar com o Todo-Poderoso. É você colocar-se à disposição do Senhor e falar: Deus, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser um homem, uma mulher cheio do teu Espírito. Esta é a verdade do deserto, amados. E nós temos que tomar esta decisão na nossa vida. Ou será que nós queremos nos apresentar diante do Eterno para que Ele possa nos fazer aquela grande pergunta: o que é que tens para apresentar-me? Amados, a Bíblia diz que nós seremos cobrados. E o que é que nós temos para apresentar diante do altar do Todo-Poderoso? O que é que nós temos? Você já parou para pensar a respeito disto? O que é que você tem para apresentar diante do Senhor? Qual a desculpa? Não sou pastor, não sou pastora, não sou isso, não sou aquilo. Isto não são desculpas aceitáveis pelo Senhor. Porque Deus nos chamou com o mesmo peso. Da forma que Deus me ama, Ele ama a você. Da forma que Deus cuida da minha vida,
Ele cuida da tua vida. Da forma que Deus trabalha comigo, Ele trabalha com você. Não há uma diferença, o Senhor não tem filhos especiais, entenda isso. O Senhor não tem filhos especiais, Ele tem apenas filhos que quer e deseja ouvir a sua voz. Essa que é a verdade, amados. Os filhos do Senhor, esses querem ouvir a sua voz e esses pagam o preço para ouvir a voz do Senhor. Ou você imagina que para João Batista era festa. Oh, vamos para o deserto. Oh, beleza, vamos lá. É festa no deserto. Não, irmãos. Deserto não é lugar de festa. Deserto é lugar de sacrifício. Lugar de dedicação, de consagração. Certamente para aquele profeta também não foi festa, mas foi um lugar de consagração, de dedicação. Nós precisamos, queridos, entender a mensagem de Cristo e desejar ardentemente ouvir a voz daquele que morreu por nós, morreu por você, de forma pessoal, morreu por mim, porque me amou, porque Ele teve misericórdia da minha vida. E o que é que nós temos oferecido ao Senhor, irmãos? O que é que nós temos oferecido? Às vezes nós não oferecemos nada ao Todo-Poderoso. Nós não oferecemos nada. Nós estamos nos deixando conduzir por esse mundo, levar pelo dia a dia. Nós não estamos preocupados com nada. Não abrimos mão dos nossos interesses para que o interesse do Senhor esteja sobre a nossa vida. Mas eu quero afirmar para você ainda que deserto é um lugar de renúncia. Irmãos, deserto é lugar de renúncia. Quando nós olhamos para o João Batista, ele renunciou à sua família, renunciou ao conforto que poderia ter, renunciou à sua zona de conforto, renunciou tudo, irmãos. Renunciou à família, renunciou ao trabalho, renunciou tudo aquilo que o homem poderia ter de bom e partiu para onde? Para o deserto. O que eu aguardava? Lá não tinha nada, só o Senhor. Ele queria ouvir o Senhor. É uma atitude que nós precisamos ter na nossa vida. Essa atitude de renúncia, de deixar tudo por amor a Cristo Jesus, de partirmos, irmãos, partirmos para o Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Deus quer que façamos alguma coisa para Ele, mas só podemos fazer quando nós abrimos mão do nosso eu. Quando nós deixamos o nosso eu lá no cabide. Vamos lá, tiramos a roupa do eu, penduramos lá no guarda-roupa, fica aí. E vamos sair segundo aquilo que Deus quer. Segundo a vontade do Senhor na nossa vida. É assim que Deus quer que você viva, segundo a vontade dEle. Que tu possas falar, eis-me aqui, Senhor, cuida de mim, Senhor, eis-me aqui. Oh, amados, será que nós temos renunciado a alguma coisa em favor do nosso Senhor? O que é que nós temos renunciado em favor de Deus? O que é que nós renunciamos? Se nós observarmos bem a nossa vida, corre-se o risco, irmãos, de concluirmos que nunca renunciamos nada pelo Senhor. Que andamos com um fardo pesado sobre os nossos ombros. E esse fardo pesado é o meu entendimento, é o meu querer, é o meu desejo, é a forma que eu entendo a vontade do Senhor. E eu vou seguindo com esse fardo pesado que não vai levar-me a lugar nenhum. João Batista, irmãos, ele deixou o seu fardo para trás. Na verdade, ele deixou todas as coisas para trás. Nada era importante o suficiente para segurá-lo. Nada era importante o suficiente para detê-lo. Eu estava falando aqui e lembrei-me da nossa viagem até a África, quando nós estivemos em Moçambique. Queridos, foi necessário renunciar a muita coisa. Foi uma viagem relativamente cara para os nossos padrões e foi preciso uma renúncia. Deixamos de adquirir alguma coisa que queríamos. E talvez você pergunte, mas qual foi o resultado? Para que serviu? Olha, amados, o resultado eu não sei. Para que serviu? Também não sei. Mas sei apenas afirmar para você, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz do Senhor.
Eu não sei porque Deus nos enviou, não sei porque Deus usou-nos para falar aquele povo, não sei o que foi que aconteceu. Mas foi necessário renunciar tempo, renunciar desejos do coração, renunciar ao conforto, renunciar à boa alimentação e cairmos num lugar que só a misericórdia de Deus. Mas o interessante, amados, que era um deserto agradável, porque o Senhor era Ele que estava conosco dia após dia. Mesmo na falta de conforto, na alimentação tanto quanto difícil, nos problemas, nas dificuldades, mas o nosso coração estava alegre, porque o Senhor estava ali conosco. Estávamos alegres por estar na África? Não! Que alegria estar na África. Se fosse nos Estados Unidos, talvez. Mas na África, um país mais simples do que o nosso, mais humilde do que o nosso, um povo mais humilde do que o nosso. Mas o Senhor, Ele tem propósitos na nossa vida, irmãos. Entenda isso. Você não está nesta vida, você não está nesta terra como turista. Você está aqui como alguém enviado por Deus para fazer alguma coisa. Você não nasceu por acaso. Você nasceu porque Deus tem algo para fazer através da tua vida. Desperta, ó tu que dormes. Já ouviram essa expressão? Desperta, ó tu que dormes. Queridos, quantos estão dormindo? Quantos estão dormindo? Mas eu quero afirmar para você o seguinte: a volta de Jesus será breve. Jesus está voltando. O que é que eu tenho para oferecer ao Todo-Poderoso? O que é que eu vou colocar diante do altar do Senhor? Senhor, aqui estão as minhas obras. Que obras eu tenho para apresentar ao Mestre? Que obras nós temos para apresentar ao Senhor? É certo que não seremos salvos pelas obras? Claro que não. É pela graça do Senhor. Mas Ele exige que sejamos úteis nesta terra. Ele exige que tu seja um soldado, que tu seja um servo, que tu seja alguém que dê a vida por Ele, alguém que saia do conforto e vá em direção ao deserto, porque ali o Senhor tem um encontro contigo. Ali o Senhor tem um encontro contigo. Irmãos, é necessário entendermos a mensagem de Cristo e vivermos essa mensagem com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Estivemos com a igreja fechada há quanto tempo? Hoje reabrimos porque o nosso espaço está compatível com aquilo que querem. Mas onde estão aqueles que professam o nome de Cristo neste lugar? Onde estão aqueles que amam a Cristo, que deveriam estar aqui felizes? Hoje vamos cultuar, hoje vamos glorificar, mas onde está a alegria do povo, a alegria de servir a Cristo, a alegria de estarmos juntos? Parece que já não existe mais. Não existe, amados. A satisfação de estar diante do altar de Cristo. Parece que nós queremos apenas bater cartão diante do Mestre. Hoje já não se bate mais cartão porque passa-se um cartão magnético, coisa assim, não é? Mas antigamente batia cartão, eis o porquê bater cartão, você enfiava uma ficha, apertava lá, plac, plac, batia aqui lá, furava o cartão, ou a hora que saiu, a hora que chegou. Hoje não é mais assim. E as pessoas estão acostumadas com essa simplicidade, com essa modernidade da vida e acham que não precisam fazer mais nada porque Deus entende, porque é assim mesmo. Não, amados, não é assim. Eu tenho que renunciar, porque se não houver renúncia, eu não vou conseguir agradar a Deus. Se eu não renunciar, irmãos, se eu não renunciar essa minha vida em favor de Cristo, como é que eu vou agradá-lo já que Ele comprou-me? É tipo assim, se nós perguntarmos aos cristãos, você é de quem? Propriedade de quem? Eu creio que todos vão lhe afirmar, eu sou propriedade de Cristo. É bonito, né? Propriedade de Cristo. Oh, glórias! É romântico. Eu sou propriedade de Cristo. Bonito, não é? Mas, se somos propriedade de Cristo, como é que eu posso tomar minhas decisões por conta própria? Se eu sou propriedade de Cristo, eu sou dele. E nós temos que entender, irmãos,
essa verdade do eterno para a nossa vida, para a nossa existência. É amar o Senhor acima de todas as coisas. João Batista foi um homem levantado pelo Senhor. E ele partiu para o deserto. E ali ele falava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Oh, glórias! Olha, 2000 anos passaram-se. João Batista se foi. Certamente está na glória nesse momento. Mas a mensagem ficou. A mensagem ficou. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós vivemos como que num parque de diversões. Como que num parque de diversões. E deixamos que as coisas andem. Irmãos, não é dessa forma que Deus quer. O Senhor exige renúncia de cada um de nós. É necessário partirmos para o deserto, porque ali é o lugar de ouvir a Deus. Amém? Outro aspecto que nós precisamos considerar: deserto é o lugar desprovido de religiosidade. Outro grande problema nesses tempos e também nos dias de João Batista era a religiosidade. As pessoas eram religiosas. Elas estavam preocupadas em cumprir ritos, em cumprir situações que não tinham um peso verdadeiro na sua vida com o Todo-Poderoso. E nós vemos que em nossos dias não é muito diferente. As pessoas estão preocupadas com os ritos da religião, com os dogmas, com as normas, com as doutrinas, e esquecem de observar a palavra e aquilo que Deus tem deixado para cada um de nós. João Batista, nos seus dias, também existia a religião. Ali estava a religião com um peso muito grande. Aquela religião que o Senhor olhou para eles e disse: não vos conheço, raça de víbora. O Senhor falou isso, foi para os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os pastores, apóstolos, bispos da sua época. O Senhor olhou para esses, o Senhor Jesus olhou para esses e disse: não vos conheço, não vos conheço. Porque eles estavam totalmente dominados pela religiosidade, mas já não existia no coração aquele compromisso verdadeiro com Deus. E o que nós vemos nesses últimos tempos é a mesma situação, irmãos. É interessante como as coisas se repetem, como tudo se repete. Veja que interessante. Hoje as pessoas estão preocupadas com o rótulo. Eu sou evangélico. Eu sou gospel. Mas não querem viver o evangelho, não querem viver os princípios de Deus. Naqueles tempos, a mesma coisa, eles não estavam preocupados com a vontade do Senhor e fazer aquilo que Deus queria, aquilo que Deus determinou, mas estavam preocupados com a religiosidade, em fazer aquilo que a religião exigia, aquilo que a religião mandava. Irmãos, se nós não abrirmos mãos do nosso entendimento particular e nos deixarmos mover pela vontade do Senhor, não entraremos nos céus. Não entraremos. Queridos, eu tenho que analisar a minha vida com Deus. Eu tenho que analisar a minha vida com o Senhor. Eu tenho que olhar para mim e fazer uma análise verdadeira do que realmente eu sou. O que eu sou, amados? O que nós somos? Será que nós não somos apenas religiosos, membros de igrejas, frequentadores de igrejas, seguidores de religião? Muitas vezes nós somos apenas isso. Somos apenas isso, irmãos. E as pessoas não conseguem enxergar em nós a presença de Cristo Jesus. João Batista, naqueles dias era bem mais difícil do que hoje. Haja vista que enfrentar a religião daquela época, enfrentar o sacerdócio, custava até a vida, irmãos, custava até a vida. Mas ele não se preocupou, porque ele sabia que quem o chamou era o Senhor.
era o Todo-Poderoso e que ele carregava em si uma missão dada pelo Eterno. E ele partiu para o deserto, ele partiu sem manto, ele partiu sem a pompa da religiosidade, ele não carregava sobre si um título de sacerdote, ele não carregava nada que era importante diante dos olhos dos homens. Mas era o Senhor que o dirigia, era o Senhor que dominava a sua vida. E isto era o que importava a ele naqueles momentos, amados. Nós precisamos observar a mesma coisa na nossa vida. Nós temos hoje, sim, um compromisso com a igreja. Temos, claro que temos. Mas esse compromisso, ele precisa primeiro ser com Deus. Primeiro com Deus. Hoje nós vemos que as pessoas fazem invertido. Eu tenho um compromisso com a igreja. E depois que eu tenho um compromisso com a igreja, eu tenho com Deus. Ou seja, eu tenho que estar ligado à entidade religiosa. E a entidade religiosa muitas vezes passa a mão sobre a cabeça do vivente. Fica aqui, porque aqui é melhor, porque aqui nós cobramos só 5% de dízimo, aqui nós damos desconto, te damos isso, te damos aquilo, fica aqui porque você vai prosperar. Irmãos, por incrível que pareça, é isto que a entidade religiosa hoje tem oferecido a muitos. E as pessoas perdem Deus de vista e olham para isto e se deixam envolver por essa situação. Mas o que Deus quer de cada um de nós é um coração quebrantado, rendido, depositado aos pés do Mestre. Um coração sem religião, mas um coração para servir o Mestre acima de todas as coisas. E depois que servimos o Senhor, depois que nós temos esse compromisso com o Todo-Poderoso, nós somos chamados pelo Pai a congregarmos. Essa é a realidade. E congregados, vamos fazer juntos a obra do Mestre. Mas eu não posso me deixar dominar, irmãos. Dominar pelas muitas doutrinas desses últimos tempos. Eu não posso me deixar dominar pela palavra dos sacerdotes dos últimos tempos. Pelos ensinamentos que existem por aí. Porque a minha vida é do Senhor e eu tenho que trazê-la segundo a vontade do Mestre. Queridos, é assim o deserto. O deserto não tem nada agradável. O deserto não tem vida. Não tem vida vegetal, não tem vida animal, não tem nada. O deserto é um lugar vazio. E eu tenho que entrar no deserto vazio de todas as coisas, para que o Senhor possa encher-me com a vontade dEle, para que eu seja usado por Ele. Amém, amados? Queridos, assim foi com João Batista. E esse homem que mostrava-se vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro, e que alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Esse homem, na sua extrema simplicidade, na sua insignificância aos olhos dos homens, era insignificante. Se fosse em nossos dias, certamente olharíamos para João Batista e o taxávamos de louco. É mais um louco, mais um pirado, mais um que joga pedra em avião. É assim que olharíamos para João Batista. Mas o Senhor não está preocupado com aquilo que pensam de nós, desde que estejamos firmados na rocha. O Senhor não se preocupa se te acham louco, se te acham fora da realidade. O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor quer que você o sirva acima de todas as coisas. Eis o porquê que nós precisamos partir para o deserto, irmãos. Partir para o deserto. E ali vamos ouvir a voz do Senhor. Ele há de nos pedir a renúncia. É necessário renunciar em prol de Cristo. Ele vai falar para arrancarmos a capa da religiosidade. Vamos nos despir diante do Senhor, para que a sua glória nos envolva, para que o seu Espírito nos envolva de uma forma poderosa. Irmãos, se achamos que servir a Jesus é fácil, acertamos. Eu sei que todos dizem por aí que servir a Jesus não é fácil. Mas o grande problema dessa concepção, que não é fácil servir a Jesus, é a ausência do Espírito Santo na vida da pessoa. O Senhor disse que o caminho é estreito, que seríamos perseguidos, teríamos problemas, e certamente assim ou é, mas é fácil.
quando você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. É fácil quando a tua vida é doutrinada pelo Senhor. É fácil quando nós abrimos mão de tudo quanto temos para que Cristo reine em nós. É fácil, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para o Mestre e afirmamos para Ele: Senhor, age. Senhor, guia-nos. Senhor, dirija-nos. Senhor, tome as decisões que eu preciso na minha vida. É fácil. O grande problema é que nós não desejamos ir para o deserto. Eis o porquê que as coisas tornam-se difíceis. Eis o porquê que torna-se difícil. Nós não queremos partir para o deserto. Nós não queremos abrir mão de nada para que o Senhor possa dominar a nossa vida. E se nós entramos nesse aspecto da vida, cheios de nós, de vontades, de entendimentos, como é que Cristo há de dominar-nos? Vamos entrar em conflito, e quando há conflito, não vamos ter a felicidade de sermos de Cristo, nem de estarmos no mundo. Se você vai para o mundo e faz as coisas do mundo, a tua consciência diz: e Cristo? Como é que fica Cristo? Você não terá alegria no mundo. Se você vai para a igreja e faz aquilo que Deus quer, aí você entra em conflito. E o mundo? Como é que você vai servir o mundo? Nós temos que tomar uma decisão, amados. Só seremos de fato felizes com Cristo Jesus quando nós vamos para o deserto. Se nós não tivermos a coragem de partirmos para o deserto, com certeza não vamos ouvir a voz de Cristo. E hoje estou citando a África e quero dar mais um exemplo. Quando nós fizemos essa viagem, nós levamos apenas uma mochila. Apenas uma mochila. O que cabia na mochila? Tinha peso. Tinha o peso da mochila, que eu não me recordo quantos quilos. Nós levamos apenas isso. Essa Bíblia não foi porque ela era pesada. Essa Bíblia pesa mais de 1 quilo. Ela tomaria espaço de outras coisas. Foi necessário fazer uma triagem. Tantas calças, cuecas, camisas, coisas de higiene pessoal. Colocamos numa mochila, pesamos para ver se estava dentro da média, dentro do limite. Olha que interessante. Fomos para outro continente, com tanta pouca coisa. E a mala? Por que não levaram mala? Porque no lugar da mala nós levamos Bíblia. E precisávamos do peso da mala para levarmos Bíblia. E o que nós levamos foi apenas uma mochila, que foi em cima no avião, inclusive. Não foi nem despachado. Com esse exemplo, eu quero falar para você o seguinte: nós precisamos apenas do suficiente. Apenas do suficiente. Nós não precisamos andar por aí carregando um caminhão de coisas sobre a face da terra. Não carrega um caminhão de coisas, mas carrega o suficiente. E quem há de falar a você o que é suficiente é o Senhor. Eis o porquê que tu precisas partir para o deserto. E o Senhor vai falar para você: tu precisas apenas de uma casa, apenas de um carro, apenas de uma geladeira. Talvez você não precise da geladeira, talvez você não precise de um carro, você não precisa de uma casa, uma barraca te serve. É assim, irmãos. É Deus que vai determinar a nossa caminhada. Veja qual é o fardo que você leva. É preciso disso tudo? Muitas vezes nós estamos ganhando o mundo, ganhando esta terra e perdendo a salvação, porque nós não queremos renunciar àquilo que não tem utilidade na nossa caminhada com Deus. Amém? Ô, glórias! Vamos para o deserto? Vamos ouvir o Senhor no deserto. Ali vamos aprender a renunciar daquilo que não precisamos. Vamos arrancar as nossas capas da religiosidade, e vamos servir tal qual João Batista, com todo o seu ser, sem muita coisa, mas com todo o poder, o Todo-Poderoso. E é esta a mensagem de Cristo Jesus para a nossa vida. Que você permita que ela fique gravada no teu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai.
E eu quero, meu Deus, partir para o deserto, porque eu preciso ouvir a Tua voz. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Fala comigo, Senhor. Fala conosco, Pai. Oh Deus, instrua-nos, para que nós possamos acessar a Tua presença e ali apresentarmos as nossas mãos cheias, Pai, cheias de obras, aquelas que Tu colocastes nas nossas mãos. Senhor, abençoa-nos, guarda a Tua igreja. Oh Deus, guarda a Tua igreja. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Vivos, o nosso Deus. Vivos, na Rádio Vivos. Mensagem 922.